Senhoras e senhores, estamos cumprimentando-os porque vamos iniciar mais um diálogo espírita, a doutrina espírita passada a limpo. Façamos uma breve prece para que tenhamos as condições de um melhor trabalho, para que todos nós possamos ter à nossa frente a luz do Divino Mestre Jesus, alumiando o nosso caminhar, alumiando a nossa vida. E pedimos a bênção do Pai Maior sobre toda a humanidade. E que assim seja. O trabalho que faremos hoje intitula-se Em Cadeias, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Paulo, Efésios, capítulo 6, versículo 20. Observamos nesta página o apóstolo dos gentios numa afirmativa que parece contraditória à primeira vista. Paulo alega a condição de emissário em cadeias e, simultaneamente, declara que isto ocorre para que possa servir ao Evangelho livremente, quanto convinha. O grande trabalhador dirigia-se aos companheiros de Éfeso, referindo-se à sua angustiosa situação de prisioneiro das autoridades romanas. Entretanto, por isso mesmo, em vista do difícil testemunho, trazia o espírito mais livre para o serviço que lhe competia realizar. O quadro é significativo para quantos pretendem a independência econômico-financeira, demasiada liberdade no mundo, a fim de exemplificarem os ensinamentos evangélicos. Há muita gente que declara aguardar os dias da abundância material e as facilidades terrestres para atenderem ao idealismo cristão. Isso, contudo, é contrassenso. O serviço de Jesus se destina a todo lugar. Paulo, entre cadeias, se sentia mais livre na pregação da verdade. Naturalmente, nem todos os discípulos estarão atravessando estes montes culminantes do testemunho. Todos, porém, sem distinção, trazem consigo as santas algemas das obrigações diárias no lar, no trabalho comum, na rotina das horas, no centro da sociedade e da família. Ninguém, portanto, tente quebrar as cadeias em que se encontra, na mentirosa suposição de que se candidatará a melhor posto nas oficinas do Cristo. Somente o dever bem cumprido nos confere acesso à legítima liberdade. Entre cadeias. Nossos cumprimentos à irmã Ângela, que está conosco, e ao nosso irmão Vitinho, que está conosco, e a todos os nossos queridos amigos. E que a irmã encontrou, então, no Evangelho que possa fazer a correlação desta lição de Paulo. Cumprimentando todos os nossos irmãos e irmãs que estão em casa, que irão nos assistir ou nos ouvir. Que Deus abençoe a todos. Então, irmão Antônio, no meu ponto de vista, eu encontrei no Evangelho segundo o Espiritismo uma passagem que me chamou a atenção porque fala nesse sentido de que cada um de nós pode e tem como auxiliar, independente, de termos condições ou não. Cada um de nós tem condições de fazer o bem, de colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Eu me identifiquei no capítulo 13, lá no item 5 do óbolo da viúva.
No final desse capítulo diz assim: aquele que, sinceramente, quiser se tornar útil aos seus irmãos, encontra 1000 oportunidades para fazê-lo. Que as procure e as encontrará. Se não for de uma maneira, será de outra. Veja o exemplo do nosso irmão Paulo. Estava preso e continuou fazendo a sua obra. Porquanto não existe ninguém que no pleno uso de suas faculdades não possa prestar um favor qualquer, confortar, suavizar o sofrimento físico ou moral, tomar uma atitude útil. Apesar da falta de dinheiro, cada um não tem o seu trabalho, o seu tempo, o seu repouso, dos quais pode dar uma parte? Uma parte que fala no Evangelho. Nisso também consiste a dádiva do pobre, o óbolo da viúva. Porque nesse capítulo, né, narra aqui a história da viúva, que foi lá e fez a sua doação do que ela, vamos dizer, não tinha. Ou melhor, da única coisa que ela tinha. Então, Paulo, no meu entendimento, Paulo aqui nos traz muito nesse sentido. Se cada um de nós ficarmos esperando, eu vou esperar estar bem financeiramente, porque daí eu vou me dedicar à obra da caridade, ajudar as pessoas, porque eu vou ter dinheiro para ajudar. Eu vou esperar os meus filhos crescerem, ficarem adultos, terem as suas vidas, que eu vou ter mais liberdade de poder ajudar as pessoas. E nós sabemos que não é bem assim, né, irmão Antônio? Eu lembrei agora quando a gente está ainda trabalhando, né, esperando a aposentadoria, as pessoas pensam assim: quando eu me aposentar, eu vou fazer isso, eu vou tirar férias, eu vou ficar na praia, eu vou ficar... E aí, quando ele se aposenta, ele não tem mais condição disso. Ele aguarda 30, 40 anos para se aposentar, para fazer tudo o que ele não faz e que ele não fez quando estava em plena obra. Não podemos fazer isso. Isso é um ledo engano. A gente tem que aproveitar toda e qualquer oportunidade para, no caso das férias, fazer quando tirar férias, aproveitar aquele tempo, aquele mês, aqueles dias com a sua família, fazer o melhor possível. Assim é a pregação no bem. Vou esperar o quê? Se as coisas estão aí na nossa frente para que nós façamos. Paulo fazia entre cadeias, nós não precisamos disso. Vamos aproveitar as oportunidades que aparecem para nós para servir. Mas está muito frio. Mas está muito calor. Sempre tem uma desculpa. Muita chuva. Eu não consigo fazer. E eu não consigo. Deixo para amanhã. E eu deixo para amanhã. E fica para amanhã. E fica para amanhã. E eu não faço. Vamos aproveitar as oportunidades, entre cadeias ou não, para fazer o melhor possível que cada um de nós pode fazer. E aí ele nos convida, né, a quebrar essas cadeias. Contudo, também ele diz, cada um de nós traz as santas algemas, as obrigações diárias do lar, da família, no local de trabalho. E em todos esses lugares, essas algemas, nós podemos também ser útil, porque é onde nós vamos começar, dentro da nossa casa. E na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, nós não estamos fazendo essa parte de ouvir o outro, né, como fala aqui no Evangelho, de prestar um conforto, porque estamos ali no meio da nossa casa, entre nós, familiares, a família, um sofrendo num canto, o outro sofrendo no outro, e calados. Então nós temos que buscar isso também, buscar trabalhar as nossas atitudes dentro do nosso lar. Começamos lá, com o nosso filho, buscando entender ele, dialogar com o esposo, com a esposa, com o sogro, sogra, enfim, com toda a família.
com toda a família. Muitas vezes um familiar teu precisa de um desabafo. Precisa apenas que alguém ouça ele. Dê os teus ouvidos com amor. Né? Faça a tua parte com caridade. No nosso local de trabalho também, no nosso local de estudo, na sociedade. Muitas vezes, aquela pessoa que bate a nossa porta lá pedindo um pedaço de pão, pedindo um alimento. Conversa com ele. Nós temos exemplo disso. Eu tenho exemplo, eu sigo e olho muito o exemplo da minha sogra. Ela faz isso. Batem lá na casa, ela conversa, ela dialoga, começa a procurar, saber, mas como tu está sentindo, por que está assim? Lógico, ela não vai mudar a mentalidade daquela pessoa, mas ela vai ouvir e a pessoa vai se sentir acolhida. E é esse acolhimento, o acolhimento que está faltando hoje. E para isso nós não precisamos ter dinheiro. Não precisa ter dinheiro. Para você poder dar um abraço, para você poder ouvir alguém que está ali no sofrimento, você não precisa de dinheiro. Nós não precisamos de dinheiro para poder ajudar os outros. Nós temos inúmeros exemplos de seres que já não estão entre nós, que não tiveram condição material. Não tiveram e fizeram obras grandiosas, maravilhosas, que até hoje estão ainda aqui entre nós. A Madre Teresa de Calcutá, a Irmã Dulce, Chico Xavier, eles não tinham condições, mas eles abraçaram a verdadeira caridade. Eles abraçaram realmente o auxílio ao próximo, tendo conhecimento de que muito mais eles estavam sendo auxiliados. Essa também é uma realidade. Quando nós auxiliamos alguém, é a nós que nós estamos sendo ajudados, né, irmão Antônio? Fala também nas santas algemas. Interessante. Desde quando que algemas são coisas santas? Santas algemas. Porque nós precisamos de escoras. Nós precisamos, às vezes, do confronto para aprendermos como agir. Quando fala nas santas algemas, as dificuldades que nós encontramos no caminho que nos faz refletir. São as dificuldades, as facilidades nos faz refletir. Por isso que vem a dor. Por isso vem o sofrimento. Porque nós nas facilidades não aprendemos quase nada, infelizmente. E deveríamos aprender com as facilidades também. Tem aquela velha história. Se não vai pelo amor, vai pela dor. Mas nós vamos ter que encontrar o caminho. E que nós possamos encontrar esse caminho pelo amor e não pela dor. Vamos refletir sobre isso. Porque a gente sofre pelas nossas incongruências, pelas nossas facilidades que nós temos e não sabemos aproveitá-la da melhor forma possível. Vamos aprender a trabalhar nas facilidades, a trabalhar sempre, sempre para o bem. A grande meta é o amor. E o amor se consegue através da caridade, da piedade e de todas as coisas que nos trazem o perdão. Perdão das ofensas, a benevolência, a indulgência para com os defeitos alheios. E aí nós vamos, seguindo, seguindo e seguindo. Mas que nós possamos cada dia, entre cadeias ou não, repito, fazer o melhor. E Paulo nos deixa esse exemplo. Ele preso, poderia ficar lá se revoltando, né? Ficar revoltado, não posso fazer nada, não tenho o que fazer mesmo, vou ficar aqui quieto. Mas não, ele continuou a sua obra, continuou os seus escritos, que nos deixam até o nosso século de hoje. Todos esses ensinamentos. E vejam só como nós ainda temos dificuldade de entender isso.
Por que nós temos essa dificuldade? Pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, pelo mau hábito que ainda temos de julgar, de ficarmos julgando. E muitas vezes, quando nós não conseguimos que algo seja da forma como nós achamos que tem que ser, nós nos revoltamos e dizemos assim: quer saber de uma coisa? Eu vou ficar bem quieto na minha, não vou fazer nada. Não vou fazer nada, porque não vai mudar nada mesmo. Nada vai mudar. As pessoas não mudam. E nós sabemos quantas e quantas existências nós já estamos tendo e ainda estamos tendo dificuldade de entender esses ensinamentos. Logicamente, não iremos mudar de uma maneira tão rápida assim. Não vamos. Mas nós podemos sim nos esforçar, acalmar a nossa mente. E Paulo nos dá o ensinamento de quando ele estava preso, em outros seus escritos, da importância da oração, de se ligar a Deus. Em nenhum momento ele deixou, naqueles dias em que ele estava na prisão, de orar, de agradecer a Deus, de ter gratidão, de pedir ao Pai força, fé, coragem. E isso nós temos que fazer. Agradecer. Ter esse sentimento de orar. Ainda, infelizmente, milhares de irmãos e irmãs não têm esse hábito. Levantam de suas camas como robôs, no automático. Esquecem de olhar para o céu e dizer: obrigado, Pai, por este dia. Obrigada, Senhor, por esta noite. Fazer uma prece, um Pai Nosso, lembrar de agradecer pela vida. Muitos ainda saem no automático. E da mesma forma, quando vão se deitar, também. Isso nós temos que mudar. Nós temos que trabalhar esse sentimento de nos religarmos a Deus. De ligar o nosso pensamento a essa divindade maior. Buscando essas energias. Porque quando nós fazemos isso, acalmamos a nossa mente. Vocês acham que Paulo conseguiria estar onde ele estava, no século que ele viveu, na época que ele esteve, vivenciando todas as dificuldades, se ele não estivesse com a mente tranquila? Tranquila no sentido de ter a presença de Deus na sua vida? E nós podemos buscar isso. Isso o dinheiro não vai nos trazer. Somos nós que temos que buscar. E ter o exemplo aqui do Evangelho, né, do óbolo da viúva. Que cada um de nós tenha esse pensamento. Não irá ser o dinheiro que nós vamos conseguir fazer a caridade. Porque aqui nos traz, né, do óbolo do pobre, daquele que dá se privando do pouco que tem. Isso pesa muito mais na balança de Deus do que o do rico que dá sem se privar de nada. Né? E isso não apenas materialmente falando. Né? Não apenas se eu tenho dinheiro, não. Muitas vezes eu não tenho tanto dinheiro assim. Mas eu também não quero fazer o bem. Eu não vou, eu trabalhei a semana toda, eu vou ficar em casa descansando. Tudo bem, nós temos que ter o equilíbrio, vamos descansar. Mas não vai me arrancar de mim nada de muito mais grave se eu me dedicar ali 1 hora, meia hora, 10 minutos que seja, em auxílio para alguém, como diz aqui, oração. Quantos têm esse hábito de orar pelos outros? Pelos outros. Não apenas por si. É bom receber, mas doar é muito melhor. Esse programa vai ao ar todos os sábados pela manhã, bem cedinho, e à tardinha. É justamente naquele horário de orações que deveríamos estar, aliás, deveríamos estar sempre em oração, mas vamos dedicar dois horários, digamos assim,
pela manhã e à tardinha. O programa é sábado de manhã, pelo rádio, e sábado à noitinha, pelas redes sociais. Podemos orar nesses horários, então, pelo menos? Tem mais uma passagemzinha que Paulo fala aqui que eu achei interessante, irmãos. Ele diz que ninguém pode quebrar ou deve quebrar as cadeias em que se encontra. Não é pra, o que quer dizer isso, né? O que quer dizer isso aí? Ninguém pode quebrar as cadeias em que se encontra. Por que isso? A irmã pode responder? Eu, no meu entendimento, por exemplo, a família. Eu escolhi a família que eu estou. É uma resposta. E as cadeias... Não adianta eu fugir da minha família, vou quebrar aquela cadeia ali do compromisso que eu assumi, né? As cadeias são as dificuldades que nós encontramos no dia a dia. E esse que a irmã fala é umas dificuldades. Ter a família que nós temos, agradecer a família que temos, porque normalmente nós escolhemos o mais natural. Nós escolhemos as famílias, nós escolhemos os nossos pais, sim. Os filhos dizem, não te escolhi, por que tu me trouxe para o mundo? Escolhemos. São as cadeias que nós nos encontramos que nós não podemos quebrar essas cadeias. São as algemas que nós não podemos soltá-las, porque elas servem para nos controlar. São as santas algemas? Pois é, chama de santa algema. Imagina quem gosta de andar algemado. Quem gosta, ninguém vai gostar. Mas são essas dificuldades que nos fazem acertar o caminho. É por isso que nós acertamos o caminho. Se não fosse assim, nós andaríamos desvairados por esse mundão de meu Deus. Mas não é fácil vivenciar isso, né, irmão Antônio? Não é fácil você, muitas vezes, a gente vê que tem muitas pessoas que dizem assim... eu não vejo a hora de sair de casa. Eu não vejo a hora de sair de casa. Eu vou me libertar. E ele fala aqui dessa liberdade, né? Fala dessa liberdade. A gente acha que vai ter essa liberdade. E não vai ter. Como lá na primeira fala que o irmão Antônio falou assim, eu vou me aposentar, porque aí eu vou estar livre. Eu vou esperar os meus filhos crescerem, ficarem adultos, e aí eu vou ter a liberdade. Se engana, gente, é prova disso. Se engana, porque aí vem os netos, aí vem um monte de outros fatores, e você continua naquela algema. Aquela algema não vai se quebrar. Aquela cadeia, você não vai sair dela. A gente tem que aprender, como Paulo fez, a viver nessas cadeias da melhor forma possível. A viver com amor, com resignação, com paciência, com tolerância, né? Aprender a viver. E se nós não aprendemos a viver, nós não vamos saber o significado da palavra liberdade. O que é ser livre? A resposta de Paulo do que é ser livre, ele diz, só o dever cumprido nos traz a verdadeira liberdade. Só o dever cumprido. E veja, então não adianta fugir. Que frase, né? Só o dever cumprido nos traz a verdadeira liberdade. Vamos servir? Porque o servir é o dever cumprido. A pessoa pode levar isso, cumprir com o meu dever materialmente falando. É uma coisa, também é importante. Mas o dever cumprido que nós nos referimos é o dever evangélico, de servir e servir. Vamos trabalhar para o bem comum e não para o bem particular. E às vezes nós trabalhamos tão somente para o bem particular, né? Então, o bem comum é o bem geral. Nós temos que buscar sempre isso, para que possamos fazer realmente o bom trabalho. O trabalho que nos foi destinado. O trabalho que Cristo nos mostrou quando ele veio na Terra. Sabe, me veio à mente agora, irmão Antônio Bezerra de Menezes. Porque nós sempre falamos dos outros, né? Que eles não tinham famílias. As pessoas, mas eles não tinham família, compromisso. Mas o doutor Bezerra não. Ele tinha família, ele tinha compromissos, tinha sua profissão, e ele cumpriu o seu dever cristão.
Ele tinha inúmeras cadeias que ele estava ali, né? Tinha várias algemas, mas ele cumpriu, ele vivenciou de uma forma amorosa, com fé e coragem. Então vamos buscar esses exemplos para a nossa vida também. A irmã pode encerrar, estamos no final do nosso programa, acho que foi interessante o assunto entre cadeias, né? Muito interessante. A gente aprender a viver a vida como ela é. Então, preste encerramento, por favor. E esses ensinamentos são para todos nós, para nós que estamos aqui principalmente. Então, neste momento, aqueles que estão em casa, que neste momento possam, então, mentalizar sua família, seu ambiente doméstico, seu local de trabalho, de estudo. E vamos agradecer ao Pai por todas as dádivas que temos, pelo lar, pela família, pelo alimento à nossa mesa. Gratidão, Deus. Gratidão por todas as oportunidades que nos dá. Que a Tua luz, o Teu amor, possa nos guiar sempre. Junto com o nosso anjo da guarda, nos despertar os melhores momentos da nossa vida. Que nunca possamos perder nenhuma oportunidade de servir, dentro do lar, fora dele, num círculo de amizades, de trabalho, que possamos ser úteis. Rogamos humildemente a luz de nossa Mãe Maria, o seu amor divino que serviu e serve ainda a todos nós, a toda a humanidade, com seu exemplo de mãe amorosa, que possamos também ter esse amor no nosso coração, a servir sempre, a quem precisar, não importa onde e nem como. Senhor, derrama os teus bálsamos de luz sobre os nossos irmãos doentes, acamados nos hospitais, nos lares, aos seus familiares a coragem, a fé e a resignação. Que o amor do Cristo nos envolva hoje e sempre. Que assim seja.